Olá, senhores, olá, senhoritas, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para começarmos mais um conteúdo muito interessante. Vamos falar sobre o modernismo em Portugal. A primeira geração, a geração de Orfeu, que é nada mais nada menos do que a geração da qual faz parte Fernando Pessoa. Bem, essa geração de Orfeu recebe esse nome porque esse grupo do qual fez parte Fernando Pessoa, em 1915, fundou uma revista que tinha esse nome, Revista Orfeu. Percebam que isso ocorre em meio à Primeira Guerra Mundial, então todos os sentimentos retratados pelos poemas nesse período estão de acordo com as vanguardas europeias, que demonstravam a fragmentação daquele mundo até então conhecido, né? Tudo que as pessoas conheciam até aquele momento cai por terra com o advento da Primeira Guerra Mundial. E as pessoas passam a expressar diversos sentimentos através dessas várias vanguardas. E não só essas diversas formas de arte, mas também a literatura desse período vai sacudir as estruturas da sociedade portuguesa do século XX. Tudo agora passa a ter um enfoque diferente. E assim como as diversas vanguardas eram muito ecléticas e mostravam vários pontos de vista a respeito da mesma sociedade, às vezes de um mesmo assunto, os poemas dos autores dessa primeira geração, da geração de Orfeu, também são muito variados. Eles não vão seguir sempre uma mesma linha, eles não vão ter sempre o mesmo aspecto esteticamente falando. Mas o que une os autores nessa primeira geração são os valores individuais, né? A maneira como eles olhavam o mundo e queriam ver essas conquistas dentro da literatura. Quando nós estudamos, nós percebemos que há vários autores, mas 3 aqui se destacam, né? O grande nome é Fernando Pessoa, mas nós também temos alguns outros autores, como Mário de Sá Carneiro, que tem uma obra muito interessante, e também o Almada Negreiros, com quem o Fernando Pessoa mantinha uma correspondência assim, muito intensa. Então, são autores interessantes, né? Para quem gosta de descobrir poetas diferentes, vale muito a pena conhecer esses dois também. E se nós formos falar de características semelhantes, embora eles sejam assim, cada um com um estilo muito individual, muito particular, nós percebemos que a volta ao passado e esse movimento nacionalista saudosista fazem parte da poesia de todos eles, né? Voltar a uma época que não é mais possível, né? Esse desejo acho que todo mundo tem. E junto com esse desejo, muitas vezes eles manifestam um ar nacionalista, né? De amor por Portugal, mas também de saudade daquela Portugal de antigamente. Falando agora de Fernando Pessoa, pessoal, Fernando Pessoa, ele é um poeta multifacetado. A vida dele permitiu isso porque Fernando Pessoa morou em vários países, né? Dominava muito bem o inglês e por isso ele passou a trabalhar com tradução e também passou a utilizar todo esse arcabouço cultural que ele tinha para produzir os seus poemas. Ele vai usar tudo isso, canalizar toda essa energia para produzir os seus vários heterônimos. Mas, professora, por que heterônimo e não pseudônimo? Olha, gente, tem uma diferença marcante. O pseudônimo ele é só um nome que é diferente do nome real de batismo de uma pessoa e que ela escolhe para assinar o seu texto, os seus poemas, tá? Agora, um heterônimo, ele se diferencia não só por ser um nome diferente, mas também por ter um estilo diferente. E no caso do Fernando Pessoa, para cada um de seus heterônimos, ele criou não só um estilo, mas uma biografia, data de nascimento, profissão, data de morte. Um único heterônimo dele, né, que ficou vivo, entre aspas, quando o Fernando Pessoa morreu. Né? Mas isso, gente, é uma coisa muito interessante. O Fernando Pessoa, podemos dizer que foi realmente um gênio
por conseguir trabalhar de uma maneira tão coerente esses vários estilos literários. Para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho dos três mais conhecidos. Olha, temos o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. O Alberto Caeiro é considerado pelo próprio Fernando Pessoa como o mestre de todos os outros, inclusive dele mesmo, né? Então, para cada um, ele criou aspectos interessantes na sua biografia. Vamos começar falando do próprio Fernando Pessoa, que é o que a gente chama de poesia ortônima. Quando falamos Fernando Pessoa ortônimo, estamos falando do Fernando Pessoa ele mesmo, tá? Porque às vezes ele assina como Fernando Pessoa os seus poemas. Então, nessa poesia ortônima, o que nós vemos? Geralmente o tom é nostálgico, esse tom de saudade daquela época que já se foi e que não volta mais, tá? E junto com esse tom de saudade, às vezes vem a melancolia. Sabe aquela tristezinha sem motivo? Que ninguém fez nada pra gente, mas a gente tá triste? É a melancolia, né? Esse tom meio de tristeza também está presente na poesia do Fernando Pessoa. E juntamente com isso, algumas vezes aparece o questionamento existencial. Então ele vai questionar as coisas ao seu redor, por que as coisas são assim e não de outra forma, né? Então isso também aparece na poesia do Fernando Pessoa ortônimo. De maneira geral, a gente pode dizer que é uma poesia bastante equilibrada. Por quê? Porque o Fernando Pessoa, ele consegue usar as coisas do presente, todas essas conquistas modernas, essa visão de mundo diferenciada, né, que eles têm por estarem numa época como estão, mas por outro lado também ele conhece e valoriza os bons escritores do passado. Então ele não deixa de usar, por exemplo, a métrica e a rima só porque ele é modernista. Então, nesse sentido, ele é muito equilibrado, né? Ele consegue pensar, puxa vida, se eu posso fazer um bom poema com métrica, por que não fazê-lo? E se eu posso expressar aquilo que eu estou sentindo e ainda assim usar rima, por que não? Né? Então, o Fernando Pessoa, ele tem isso, né? Esse equilíbrio. Isso é muito interessante. Na poesia ortônima, a gente percebe isso bastante. E outra coisa que também faz parte da poesia ortônima é a metalinguagem. O que acontece, pessoal? Nós temos aqui uma poesia que fala do próprio fazer poético, de como é difícil fazer poesia, né? Então, nesse tipo de poesia também a gente vai ver a obra ortônima do Fefê. Resumindo, ele consegue conciliar as conquistas do passado com esses excessos, exageros da modernidade. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui na sequência temos um poema do Fernando Pessoa ortônimo, que é a autopsicografia, bastante conhecido, em que ele diz: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem não as duas que ele teve, mas só que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Então, observem só, pessoal, aqui nós temos o eu lírico, né, dizendo que o poeta é um fingidor. Em que sentido? Ele diz que ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de fato sente, né? Então aqui ele coloca para nós duas dores as quais o poeta sente para poder chegar a produzir uma poesia. Então ele fala que existe uma dor que é aquela dor vivida, a dor que ele de fato sente, né? Mas também há aquela dor que ele precisa fingir para colocar no papel, né? Nem sempre aquilo que ele coloca no papel é o que ele viveu. E além disso, para traduzir os sentimentos vividos ou não para o papel,
nós precisamos usar outras ferramentas, né? Para que isso fique claro para o leitor. Então, essa dor racional, a dor da escrita é uma, e a dor da emoção, do sentimento, a dor vivida é outra. Aí ele diz: e os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. Então, quando a gente lê um poema, a gente não consegue dimensionar aquela dor que ele teve, mas o que a gente percebe é aquela dor escrita, é aquilo que ele escreveu. É aquilo ali que vai tocar, emocionar o leitor e assim por diante, né? E aí a gente se identifica por causa das nossas próprias dores, né? A gente tem as nossas próprias experiências e a partir delas nós nos emocionamos com aquilo que a gente lê. E aí ele diz que todo esse processo que se baseia no duo, né? Emoção e razão, é como um trenzinho de corda rodando o tempo todo num circuito, né? Ele fala, assim nas calhas de roda, nos trilhos, gira a entreter a razão, esse comboio de corda, esse trenzinho que se chama o coração. Então ele mostra pra gente, né, que por um lado a gente sente a emoção, mas que a gente precisa rodar, rodar, rodar várias vezes com a nossa razão, com o nosso pensamento, para conseguir escrever e colocar aquele sentimento vivido no papel. Tudo bem, pessoal? Aqui, na sequência, temos mais um autor. É o nosso querido Alberto Caeiro, o mestre dos outros três, né? Que é um homem do campo, um homem acostumado a lidar com os rebanhos de ovelha e a viver uma vida muito simples. E por isso é que a própria poesia do Alberto Caeiro reflete isso, né? A linguagem do Caeiro é uma linguagem muito simples e a estrutura também do Caeiro é muito simples. Por exemplo, ele não usa métrica, ele não usa rima. Por quê? Faria sentido uma pessoa simples do campo que aprecia a natureza ficar contando sílabas poéticas? Né? Não seria muito lógico. Também o uso das rimas é um processo um pouco mais elaborado de construção textual. Então, ele prefere tudo aquilo que é simples. Inclusive, ele diz que prefere sentir a pensar. Então, sentir é muito mais importante para o Caeiro do que pensar, definir, dar significados. Por exemplo, ele diz que sentir uma flor é você sentir o seu cheiro, apreciar as suas cores, sentir a macieza das suas pétalas. Isso é sentir uma flor. Pensar uma flor é dar a definição de que família que ela é, que espécie que ela que tipo de pétala, de folha ela tem. Sabe, esse tipo de coisa é pensar. Mas ele diz que sentir é melhor do que pensar. Por isso é que o Alberto Caeiro é chamado de poeta das sensações, ok? Aqui a gente tem um exemplo com um poema que se chama O Meu Olhar é Nítido como um Girassol. Ele diz: o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como no mal me quer, porque o vejo. Mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza,
não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso, porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência é não pensar. Então, pessoal, aqui ele vem dizendo pra gente que o seu olhar é como um girassol. Um girassol, ele vai girando para onde o sol aponta, né? Para a direita, para a esquerda, para trás. E é assim que ele diz ser. Ele olha para todos os lados. E sempre que ele faz isso, ele procura ver coisas novas. Ele diz, e aquilo que eu vejo é aquilo que nunca antes eu tinha visto. Então ele fala da importância de nós prestarmos atenção às coisas simples. Mesmo que muitas vezes nós tenhamos visto uma paisagem, a cada dia a gente vai encontrar uma coisa nova. E ele diz que sabe ter o pasmo essencial diante da vida, esse espanto diante de tudo que é novo. Assim como uma criança ficaria espantada se ao nascer da barriguinha da mãe ela soubesse de fato que nasceu, né? Tá lá acolhidinha, quentinha na barriga da mãe e de repente nasce. O bebê não tem essa consciência, né? Mas se o bebê tivesse, com certeza ele ficaria espantado. Então ele diz que olha para tudo e se admira com tudo no mundo, como se ele tivesse nascido naquele momento, né? Ele diz que o mundo para ele é uma eterna novidade. E aí ele continua dizendo, né? Creio no mundo como no mal me quer. Mais uma vez ele usa elementos da natureza aqui para associar aquilo que ele diz, né? A maneira de ver as coisas. Ele diz, eu vejo o mundo como um mal me quer porque eu vejo, é uma coisa que ele consegue captar pelos sentidos. Mas ele diz, mas eu não penso nele, porque pensar é não compreender. Ele diz que o mundo não foi feito para a gente pensar nele, que o mundo foi feito para a gente olhar e estar de acordo. É assim, porque é assim, e pronto. Porque se a gente ficar pensando, ele diz que pensar é estar doente dos olhos. Se a gente ficar pensando, a gente pensa demais e enxerga de menos, a gente vai ficar míope, não vai conseguir enxergar bem as coisas. Ele diz que isso não é uma filosofia de vida, ele diz, eu não tenho filosofia, eu tenho sentidos. Se eu falo na natureza, não é porque eu estou definindo, porque eu estou pensando no que ela é. Não. Se eu falo na natureza, eu falo porque eu a amo. E quando a gente ama, a gente não sabe definir. A gente ama porque ama. A gente não sabe, né, o motivo da gente amar muitas vezes. Mas simplesmente a gente ama e pronto. E ele diz que a relação dele com a natureza é assim. Ele diz que amar é a questão da inocência, na maneira de ver as coisas. E a única inocência vem de não pensar. Então, vamos pensar menos e sentir mais, né, pessoal? Tudo bem? Agora, aqui na sequência, nós temos o Ricardo Reis. O Ricardo Reis, ele vai seguir os modelos grecolatinos. Eu acho isso muito interessante porque, segundo a biografia que o Fernando Pessoa formulou para o Ricardo Reis, o Reis ele é um latinista de formação e semi-helenista por vontade própria. É assim que ele explica a formação do Reis numa carta para o Casais Monteiro, né, seu amigo. Ele diz que ele estudou em colégio de jesuítas e aprendeu latim. E aí estudou o grego por vontade própria, né, por gosto próprio. E isso é interessante para a gente, porque o Ricardo Reis ele vai seguir justamente os modelos grecolatinos, né? Entre outras coisas, ele vai usar o soneto, os versos decassílabos, as rimas com muita frequência, né? Ele vai sempre usar estrofes regulares, então tudo isso vem desse modelo da Grécia e da Roma Antiga, né? Uma outra coisa que também vem dessa época é a citação dos deuses da mitologia greco-romana. Então, ele sempre cita elementos da mitologia greco-romana. E, como todo clássico que se preza, né,
ele precisa de uma musa. Então, ele também se dirige a uma musa, que também é característica, né, greco-latina, e essa musa ele vai chamar de Lídia. Então, a gente bate o olho no poema, vê que está falando da Lídia, a gente já sabe que é do Reis, né? E outra influência dessa época também é o Carpe Diem, um tema mais uma vez retomado, né, na literatura. O Carpe Diem consiste em aproveitar o dia, o momento presente, porque a vida é curta. Então, ele também vai falar sobre isso. E aí, para combinar, né, com esse estilo de vida e tudo, ele, na maioria das vezes, faz uso da métrica, tá? Quase que 100% dos poemas que eu já vi do Reis são metrificados. Ele também faz uso da rima, não com tanta frequência, tá? A gente vê poemas dele sem rima, mas a métrica sempre ele usa, tá? E ele também usa estrofes regulares. Por exemplo, se uma estrofe tem 4 versos, todas as outras vão ter 4 versos. Se uma estrofe tem métrica 10 e 6, 6, por exemplo, as outras todas vão ser 10, 6, 6 sílabas poéticas. Então, ele sempre tem essa regularidade na maneira como ele escreve. Então, é uma característica do Reis, ok? Bom, além disso, nós vemos aqui um poema que a gente vai facilmente identificar essas características. Ele diz: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver, simplesmente. Deixa a dor nas aras como um ex-voto aos deuses. Vê de longe a vida, nunca a interrogues. Ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses. Mas, serenamente, imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses porque não se pensam. Então aqui, pessoal, nós temos um poema que mostra bem as características do Ricardo Reis. Ele diz: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. Então, cuida das coisas que são suas. Cuida da sua vida, daquilo que é seu, daquilo que você consegue controlar. O resto, aquilo que a gente não controla, é sombra de árvores alheias, então não adianta a gente se afligir com isso. Ele diz: a realidade é sempre mais ou menos do que nós queremos, né? Não vamos ter a vida do jeito que a gente quer, sempre vai ser um pouco ou muito diferente. E ele diz que nós não vamos encontrar pessoas como a gente. Ele diz que nós somos únicos, só nós somos sempre iguais a nós próprios, ele diz. Então, a gente vai ter que aceitar que os outros não vão ser como a gente, que os outros serão diferentes. Isso talvez cause um pouco de aflição. E aí na terceira estrofe ele diz: suave é viver só. Então, tranquilo mesmo é viver sozinho. Mas grande e nobre é sempre viver, simplesmente. Então, encarar a vida, de fato, isso é ser grande e nobre, né? Não viver da maneira mais fácil, mas da maneira mais nobre. Aí ele diz que se isso causar um certo sofrimento, deixa a dor nas aras, nos altares, como um ex-voto aos deuses. Então, deixa o sofrimento para lá e viva. Viva de uma maneira simples, mas viva, né? Ele diz: vê de longe a vida, nunca a interrogues. Para que ficar questionando a vida? O porquê das coisas? Não vai adiantar. Ele diz: ela nada pode dizer-te. E nem mesmo os deuses, ele diz, a resposta está além dos deuses. Aqui
nós temos uma característica que aproxima, de certa forma, o reis do caeiro, que poderia fazer o aluno pensar, puxa, é o caeiro. Mas observem que, do ponto de vista formal, não dá para ser o caeiro. As estrofes são regulares, metrificadas. Nós temos aqui a presença dos deuses da mitologia citados mais de uma vez, olha, tá? Então, embora eles tenham algumas características semelhantes, até porque o caeiro é considerado mestre dos outros, mas percebam que a estrutura não nos permite dizer que é do caeiro, tá? É o reis. Observem só como na última estrofe isso fica muito claro. Ele diz, já que as coisas não vão ser do jeito que a gente quer, não dá pra ficar interrogando a vida, ele diz o que a gente pode fazer, ó. Serenamente imita o Olimpo no seu coração. Em que sentido? O que é que os deuses fazem? Ele diz, os deuses são deuses porque não se pensam, porque eles não ficam pensando em si mesmos, não ficam se questionando. Eles vivem, simplesmente, tá? Então, aqui a gente vê um poema do Ricardo Reis. Se a gente for parar para metrificar, a gente vai ver, ó, que ele é todo metrificado. Segue o teu destino, rega as tuas plantas. Ó, vamos ver, ó. Perceberam? Todos eles aqui têm 5 sílabas poéticas. Se nós fizermos todos, nós vamos ver que todos têm 5 sílabas poéticas. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, mais uma prova pra gente que se trata do Reis. Tudo bem? Aí, aqui, finalizando os heterônimos, nós temos o Álvaro de Campos. O Álvaro, ele vai apresentar um gosto muito apurado pelas máquinas e pela modernidade. Isso vai estar muito presente nos textos dele. Muitas vezes nós vamos ver um tom de indignação e revolta, porque aquela sociedade muitas vezes o irrita, né? Ele não se encontra na sociedade em que ele vive, se sente pressionado por essa sociedade que quer formatar o cidadão para um modelo para o qual ele não foi talhado, né? Então, isso faz com que o Álvaro de Campos demonstre essa indignação, essa revolta, uma linguagem muitas vezes mais abrupta, né? Mais grosseira, vamos dizer assim, para os padrões da época, tá? Então, a gente vai ver isso na prática. E também, outro fator interessante é que o Álvaro de Campos sempre utiliza versos livres, tá? Por quê? Porque ele é o mais moderno de todos eles. Ele gosta das máquinas, gosta da modernidade. Ele não iria se conter em versos regulares, tá? Numa poesia metrificada. O desejo dele é justamente de se libertar dessa sociedade que o amarra, né? Então, os versos livres estão muito de acordo com essa personalidade dele. O fato dele gostar das máquinas também é interessante porque, segundo a biografia que o Fefê falou, né, a respeito do Álvaro de Campos, nessa carta que ele manda para o Casais Monteiro, ele diz que o Campos era um engenheiro naval. Então, como todo engenheiro, ele gosta de máquinas, né? Por isso ele gosta tanto dessas coisas, da modernidade. E outra característica que a gente também vai ver na poesia do Álvaro de Campos é a pontuação intensa e abundante. Como é uma poesia assim que mostra muito sentimento, principalmente essa indignação, a gente vai ter muito ponto de exclamação, a gente vai ter muita vírgula, muita interrogação. Tudo bem? Para a gente ver isso, olha só o poema que eu trouxe, poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil.
Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho. Oh, príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres os terem amado, poderão terem sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Queridos, observem só, aqui nesse poema, o Campos mostra para nós como ele se sente aflito por aquela sociedade, né? Uma sociedade que vive de aparência. Ele diz: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Aqui, pessoal, nós vemos um vocabulário que, para a época, era fora do padrão respeitoso. Mostra essa indignação, essa revolta, essa linguagem mais, não digo grosseira, mas irreverente, né? Que o Álvaro de Campos usa. Até então, uma linguagem de poesia tinha que ser uma linguagem polida, respeitosa. Aqui não, ele usa uma linguagem mais direta, né? E que causa um certo estranhamento. Ele diz que todos os seus conhecidos se mostram campeões em tudo. E ele, do ponto de vista dele e do ponto de vista de como a sociedade o vê, ele se vê reles, porco, vil, um parasita, sujo. Ele diz que ele não tem a paciência para todas as normas, etiquetas que a sociedade exige, né? E aí ele diz que não tem condição de fazer isso, não tem paciência nem mesmo para tomar banho. Então, não que seja no sentido literal, mas o que ele quer dizer é que ele não tem paciência para todo esse monte de frufru, né? De etiqueta, de normas. Ele diz que não, que diante dessa sociedade ele é visto como grotesco, mesquinho, ele sofre enxovalhos e fica quieto, fica calado e deixa para lá. E quando ele tenta falar alguma coisa, quando ele tenta se defender, ele é visto como mais ridículo ainda. Então, ele diz que olha e vê que nesse mundo em que ele vive, ele não tem par, não tem ninguém semelhante a ele. Então, ele se vê um sozinho no mundo, um incompreendido. E ele diz que, ao contrário dele, todas as pessoas que ele conhece, com quem ele conversa, nunca agiu assim, nunca foi ridículo como ele é ridicularizado, nunca sofreu um enxovalho como ele sofre. Todos eles são como príncipes perfeitos. E aí ele diz arre, né? Uma expressão que demonstra aqui o quanto ele está chateado. Estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Gente normal, que faz coisas erradas, que se engana, né? Percebam que, além do arre aqui, né? A gente tem os pontos de exclamação e interrogação ao longo de todo o texto, mostrando esse ar de indignação e revolta, certo? E aí ele fala, será que sou só eu que sou errôneo, sou vil nessa terra, né? Os outros, eles podem não ter sido amados pelas mulheres, podem até ter sido traídos, mas nunca eles foram ridículos, sou só eu que sou ridículo nessa vida. E como eu posso olhar para essas pessoas e conversar com elas de igual para igual? Não posso. Não. A verdade é que eu sou vil mesmo, eu sou muito abaixo de todos os outros.
vil e mesquinho e infame em todo o sentido da vileza, né? Então ele diz que definitivamente não tem um lugar para ele nessa sociedade, ok? Aqui na sequência temos um fragmento da Ode Triunfal, também do Álvaro de Campos, em que a gente vê uma diferenciação na linguagem aqui, olha, ele usa uma onomatopeia para imitar, né, o som das máquinas. Ele está falando aqui das luzes das fábricas, né, das lâmpadas elétricas das fábricas, então um ambiente propício para as máquinas. E ele diz que isso é uma beleza totalmente desconhecida dos antigos, né? E ele ama as rodas, as engrenagens, todo esse barulho eterno, né? Ele diz que é como maquinismos em fúria. E ele gosta de tudo isso, ele sente tudo isso e diz, né, que a cabeça dele chega a arder de desejo de cantar esse excesso que traz para ele, né, as máquinas. Então, ele gosta e mostra nesse poema, que é um poema bem maior, eu peguei só um fragmento, né? Ele mostra nesse poema toda a sua afeição pelas máquinas, tá? Quem tiver interesse pode pegar e olhar o poema todo, porque é bem interessante, ok? Para finalizar, pessoal, temos ainda o Mário de Sá Carneiro, um autor muito interessante que vale muito a pena conhecer. Ele escreveu A Confissão de Lúcio, que é uma novela interessantíssima, que te deixa preso assim do começo ao fim. A gente prende a respiração e só no final que a gente vai entender o que está acontecendo e respirar mais ou menos aliviado, certo? Ele também escreveu um livro de poemas que se chama Dispersão. Desse livro de poemas, a gente tem o poema que dá nome à obra, tá? O poema Dispersão, eu peguei só um fragmento porque ele é maior. Nesse poema ele diz: perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto e hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Então ele diz que olha para dentro para tentar se encontrar e o seu interior é como um labirinto. E ele olha e não se vê há tanto tempo que ele tem saudades de si mesmo. Aí ele continua: passei pela minha vida um astro doido a sonhar. Na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Então ele diz que queria ir tão rápido, né, tão enlouquecidamente, sonhando, né, que quando ele viu, a vida dele passou e ele não percebeu. Daí ele olha e diz: para mim é sempre ontem. Não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge cai sobre mim feito ontem. Então ele diz que a vida para ele não tem futuro e que ele também não tem presente, ele não vê nada no momento atual. Tudo o que acontece com ele é como passado, algo que foi e que ele não consegue recuperar. Então é uma visão muito triste, né, da realidade que ele mostra. Ele diz ainda que ele chora a si mesmo como se chora um amante, né? Geralmente a gente chora por um amor perdido. Ele chora esse amor a si mesmo. Ele diz: fui um amante inconstante que se traiu a si mesmo. Então, ele procura olhar para dentro, se encontrar, mas ele não se vê. E aí ele diz: não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Então ele diz que ele não percebe um espaço que ele ocupa, seja na vida, na sociedade, seja o que for, ele não se acha, né? Ele diz que se ele se olha no espelho, ele vê um erro. Ele não se acha naquilo que ele projeta, naquilo que ele se dispõe a fazer. Ele diz ainda: regresso dentro de mim, mas nada me fala, nada. Tenho a alma amortalhada, sequinha dentro de mim. Então, quando ele se procura, ele encontra o vazio, né? E diz que a sua alma está morta, seca, não tem nada, não tem conteúdo. E aí, ele continua dizendo:
Sinto que a minha morte, a minha dispersão total, existe lá longe ao norte, numa grande capital. Então, ele vê que a sua dispersão, a sua morte vai chegar. Ele não sabe dizer exatamente como nem quando, mas ele diz que ela existe e que ela vai chegar. E aí ele continua dizendo: vejo o meu último dia pintado em rolos de fumo, que é uma referência, né, a algo que era comum na época, né, fumar cigarro era comum. E aí ele diz que esse último dia seria todo azul de agonia, em sombra e além me sumo. Então, o único prazer, né, talvez que ele tivesse fosse fumar, e ele diz que no seu último dia é a única coisa que ele faria, né, entre a fumaça, né, do cigarro, do charuto, não sei, ele veria o azul da agonia e ele se sumiria na sombra. Então, esse poema eu acho interessante porque o Mário de Sá Carneiro, né, ele passa por diversas crises depressivas e no fim ele acaba se suicidando. Então a gente vê que ele fez toda essa busca, mas que de fato, como pessoa, ele não se encontrou, certo? Pessoal, era isso que tínhamos sobre a primeira geração modernista portuguesa, né? A geração de Orfeu. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido um pouquinho a respeito das características de cada um dos autores, né? Dos heterônimos do Fefê. E se vocês gostaram, deixa um joinha aí para eu saber. E na medida do possível eu vou colocando assuntos interessantes como esses, ok? Muito obrigada a todos e eu espero vocês na próxima.